Pegue, por favor, sua Bíblia e abra em Lucas, capítulo 1, por favor. Pode abrir em Lucas. Hoje, excepcionalmente, eu vou dizer que porque você permaneça sentado. Vai ser um pouco diferente, mas nós temos no coração a reverência. Não é porque a gente até incentivo, vamos ficar de pé, né, para ler a palavra de Deus. É bom ter essa reverência, mas hoje, excepcionalmente, porque o texto é bem longo, eu vou pedir que você fique sentado aí. No coração nós estaremos em reverência ao Senhor. Abriu. Antes de ler o texto que fica aí, segura aí, capítulo 1, deixa ele aberto, tá bom? Nós vamos voltar aqui, passear muito nesse texto aqui hoje. Mas eu quero ler aqui um texto que foi lido na semana passada. Um texto que esteve na pregação da semana passada, e esse texto está em Hebreus capítulo 11. Versos 1 e 2, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, na semana passada nós ouvimos aqui uma pregação que dizia da extraordinária esperança. A extraordinária esperança, ela é certificada por Deus. Você ouviu isso? Ela vem de fatos que se não vem, ela vem de fatos que você não pode ver com os seus olhos, mas ela ainda, o que há de mais extraordinário e excepcional é que essa esperança, ela é o próprio extraordinário Jesus. Essa esperança, ela é o próprio Jesus. A pergunta que eu tenho a fazer hoje é: quem creu? Quem creu na nossa pregação? Quem creu no que foi dito sobre Jesus? Não somente na semana passada, mas em tantas vezes que foi anunciado e que ele é anunciado. Então a gente volta ao ponto do que é a fé. A nossa pregação nessa noite é a extraordinária fé. O que é a fé? Do que a fé, a extraordinária fé, realmente é capaz? O que ela realmente faz? Como é que funciona a fé? Então sim, a fé é a certeza do que não pode ser demonstrado. Mesmo assim, é tão real quanto aquilo que pode ser demonstrado. Isso é a fé. E nós somos assim limitados para compreender. O ser humano, ele devia ter essa humildade de saber que ele tem uma certa limitação para entender, para compreender as coisas. Mas normalmente o ser humano é muito arrogante para descrever as coisas e dizer que sabe. Eu sei, nós sabemos. O ser humano ali, às vezes, digamos aí um cientista, vamos colocar assim, os doutores do conhecimento, eles, às vezes, ele pode pegar uma semente, e ele diz assim, ele pode descrever para você todo o processo de transformação daquela semente numa planta. Aquilo que você lá na escola, né, fez, ficou abismado. A professora mandou você levar um feijãozinho, mandou levar o feijãozinho, colocar no algodão, e aí cresceu. Você ficou assim, né? Quando você era criança. E o cientista diz: não, eu não falo eu explico isso tudo para você. E o processo é assim. E ali dentro são tais e tais componentes que tem ali na semente. E a transformação se dá dessa maneira. O crescimento se dá por causa daquela coisa. Tem que ter os sais ali, minerais na terra. Tem que ter ele explica tudo para você, como se ele soubesse. Mas quer saber de uma coisa que ele não sabe? Não sabe explicar? Qual a origem da vida? Por que tem vida ali? Você pode dar, e os cientistas dizem: eu sei tudo que tem na semente. Ali tem moléculas disso, moléculas daquilo, tem tal elemento, tal qual elemento. Aí, muito bem, eu vou dar todos os elementos para você, cientista. E faz a semente, e faz brotar. Ele não sabe. Porque na verdade, ninguém sabe como é que a vida surgiu. Como é, eu digo assim, do cientista, né? Ele não tem essa explicação. Ele pode ter muitas teorias. Não, porque a vida surgiu quando houve uma explosão. Não, porque...
me mostra, me demonstra, e não tem como demonstrar. Nós pensamos assim, nós acreditamos que foi assim, e você devia acreditar que foi assim, mesmo que eu não possa te demonstrar. O que ele está pedindo a você? Fé. Acredite, eu não posso demonstrar para você, eu vou te explicar, você acredite, eu não posso demonstrar. Olha, a gente vai e planta, não é? Imagine comigo aqui a agricultura. O ser humano sabe técnicas agrícolas, ele sabe até aumentar a produtividade. Mas ele não chega a pensar na loucura que é pegar um alimento, pegar uma semente e sufocá-la na terra. Colocá-la na terra, abrir o buraco, jogar e tampar. E esperar que ela produza, sendo que ele não sabe explicar a vida. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso, irmãos? Fé. Todas as pessoas têm fé. Não é surpreendente ouvir isso? Todas as pessoas têm fé. E algumas pessoas, alguns de vocês talvez estão falando assim, mas pastor, eu acho que não, tem pessoas que não têm fé. Nem todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo coloca a sua fé em algum lugar. Nós sabemos que quando Jesus esteve ali no barco e houve aquela tempestade, e o barco parecia, os discípulos estavam ali maluquinhos, o barco estava quase afundando. E eles chegam para Jesus, o Senhor não se importa, morrendo. E Jesus levanta, ele repreende o mar, ele repreende o vento, e ele repreende os discípulos. O que ele diz para os discípulos? Ele diz para eles assim: onde está a sua fé? Onde? Em que lugar? Cadê? Porque existir, ela existe, ela está onde? Sobre tamanho de fé, Jesus disse: não, a questão não é o tamanho da fé, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que tira um monte daqui e coloca de lá. A questão não é o tamanho da fé, a questão é onde, em quem você coloca a sua fé. Onde está a sua fé? O problema do ser humano, se o problema do ser humano fosse falta de fé, podia se resolver até de maneira fácil. Mas o problema do ser humano não é falta de fé. Eu quero dizer para você que infelizmente o problema do ser humano é muito mais grave do que a falta de fé. Sabe como que a Bíblia fala a respeito do ser humano? Lá em Romanos, capítulo 1, diz que o ser humano, que aquilo que de Deus se pode conhecer, está à mostra. Todas as pessoas conhecem, todas as pessoas podem ver, e porque o que de Deus se pode conhecer está mostrado, pelo menos no sentido de que há um Deus, ninguém tem desculpa diante de Deus. Nenhum de vocês, irmãos, nenhum de você, talvez, tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus e dizer assim: ah, mas o Senhor nunca apareceu para mim. Ah, mas como é que eu ia crer no Senhor? O Senhor nunca falou em casa. Não sabia. Me falavam aí, mas como que eu ia saber? Ninguém. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. Sabe o que a Bíblia diz a nosso respeito, irmãos? A Bíblia não diz que nós somos pessoas sem fé. A Bíblia não diz só que somos pessoas perdidas. Você sabe o que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz que nós somos, sem Cristo, nós somos inimigos de Deus. Efésios, capítulo 2. Diz assim, olha, vou dizer para você, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos, nos quais andastes outrora. Ele falou que a gente estava o quê, gente? Vivo ou morto? Vou ler de novo, preste atenção. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, seguindo o mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmão, irmã, deixa eu te falar aqui, o problema do ser humano não é falta de fé. O problema é onde ele coloca a fé dele. O problema do ser humano não é simplesmente estar perdido. O problema do ser humano é ser inimigo de Deus. E não adianta você falar assim, não sou inimigo de Deus. Se você não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não o segue, se você anda na vontade da carne e dos pensamentos, você é inimigo de Deus. Eu não gostaria de ter um inimigo como Deus. Mas hoje, o Senhor Deus diz que você é. Você pode falar que não é, mas Ele disse que você é. E aí? Como é que fica a sua vida? Esse é o problema do ser humano. Então, irmãos, ter fé, todos nós temos. A nossa fé está em algum lugar, em alguma pessoa. Talvez está no seu braço. Talvez a sua fé de que a sua vida vai dar certo porque você está nesse ou naquela atividade, está fazendo isso ou está fazendo aquilo. A fé na alegria que você tem está naquela festa, naquele goró, naquela carreira, naquela situação qualquer que você acha. Talvez está na prostituição, talvez está em algum lugar. Isso também é fé. É a fé de que a sua vida vai ser suprida por algo que não é de Deus para você. Essa é a condição daquele que não está andando no caminho do Senhor. Esse é o problema. Esse é o problema. Filhos da ira. Mas a fé é dom de Deus. Como é que vem a fé? Para que você tenha fé, uma vez que você é inimigo de Deus, e a Bíblia diz que você estava morto nos seus delitos e pecados. Sabe o que Jesus teve que fazer? Ele teve que ressuscitar você. Ele teve que regenerar você. Isso é antes da fé. Um morto não tem fé, um morto não pode reagir, um morto não tem capacidade para nada, mas o amor e a graça de Deus é tão grande que Ele ressuscitou você. Ele foi lá. Você já viu massagem cardíaca? A gente acha, eu achava, né, que era uma coisa assim meio carinhosa. Massagem cardíaca é violenta. Você já viu? Às vezes tem que dar um choque. É pesado. A ação salvadora de Deus, o ato de Deus na sua vida, foi um ato agressivo. Ele vem e regenera você pelo poder dele. E aí quando Ele coloca em você o Espírito Santo e Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence do pecado? Então não me venha com essa de que, eu crio em Deus, sou salvo pela fé. A fé que eu tive, a fé que você teve, porque Deus te deu, irmão, porque fé é dom, e você não tinha capacidade nenhuma de crer, mas a ação poderosa de Deus foi tão grande na sua vida, que Ele foi lá te ressuscitar, quando você não tinha capacidade de receber o Evangelho, e quando Ele abriu o seu coração, você só queria Deus, e aí você falou, Senhor, o que eu vou fazer? E Ele começa então a trabalhar na sua vida, e agora você é um crente em Jesus, e agora você entregou sua vida a Cristo, e agora você sabe que Ele é a fonte, e agora você quer se alimentar dEle, e agora você quer crescer no caminho do Senhor, e você quer ter uma vida que Ele te prometeu, porque você agora crê, quando Ele te diz, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Eu tenho a fonte do que você precisa, não procure mais no que a morte te oferecia, eu tenho liberdade, vida plena para você, e você agora crê, mas você crê, porque recebeu isso de Deus. Essa é a graça que nós pregamos. Então, hoje eu quero falar com você, como é que acontece depois? Como é que funciona a fé depois, na vida de alguém que, como você e eu, cremos em Jesus?
Como é que a fé atua? E eu quero perguntar para você, como é que está a fé hoje na sua vida? Porque a fé para a salvação foi Deus quem colocou ali, mas a fé para andar com Deus, como é que está hoje na sua vida? E para isso eu quero ver duas pessoas, olha, duas pessoas crentes, duas pessoas escolhidas, duas pessoas que têm testemunho de Deus e que tiveram atitudes muito diferentes, estão aqui no capítulo 1. De Lucas. Por isso eu pedi para você ficar aí com Lucas aberto, capítulo 1, por favor, preste atenção aí, nós vamos ler a partir do verso 5, acompanhe comigo a leitura, está escrito assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias, ou seja, eles eram velhos. Ora, aconteceu que exercendo ele, diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, fazendo o quê? Orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como eu saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Eu sou velho, minha mulher é velha. Como assim? Que negócio é esse? Vou ter filho? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Agora pula lá para o versículo 57. Vamos lá para o 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram-se os vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá pois a ser esse menino?
e a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação. Irmãos, aqui lá vai o texto todo, com louvor que saiu da vida ali de Zacarias, assim, que ele estava tão cheio do Espírito Santo, que virou Bíblia. É palavra de Deus, é Deus mesmo que inspirou aquele cântico, mas depois de passar por aquela situação toda ali. Irmãos, deixa eu te mostrar a situação de Zacarias, porque eu quero que você pense se talvez não é a sua situação. Você sabe o que significa Zacarias? O nome Zacarias significa lembrado por Deus. Vai juntando as coisas aí. Ele era sacerdote no turno de Abias. Tinha 24 turnos de sacerdotes. Ele participava de um turno no serviço no templo. Então ele tinha uma certa distinção. Era um sacerdote que, né? E ele, além de tudo, né? A Bíblia diz que ele era piedoso. Ele e a sua mulher, os dois eram gente crente. Então começa por aí. Nós estamos falando de pessoas crentes. Você é crente? Aí por sorte, né? Porque eles faziam um sorteio. Quem é que, dos tantos sacerdotes que tinham muitos sacerdotes, que vai fazer tal coisa? E caiu por sorte para ele, oferecer um incenso. Você sabe o que significava o incenso? O incenso significava as orações do povo. Então, ele vai lá levar o incenso. O que o povo ficava fazendo lá fora? Orando. Então ele está lá levando o incenso na presença de Deus, levando a oração, enquanto o povo lá fora ficava orando. Qual era a principal oração do povo de Deus, irmãos, naquele tempo? Eles pediam tudo ao Senhor, mas um pedido todo mundo fazia. Qual era? Que venha o Messias, a principal oração. Então imagina, o povo lá fora está orando por muitas coisas, mas certamente orando pelo Messias. Senhor, que venha o Messias, que vai trazer paz aos nossos corações, que vai nos dar salvação, que vai nos dar libertação. Estava lá o povo orando. Então, vai juntando as peças, irmãos. O Zacarias, o lembrado por Deus, isso que significa o nome dele, né? Ele também tinha uma oração particular. O que ele pedia a Deus? O que ele sempre pedia a Deus? Oh Deus, me dá um quê? Um filho. Ele tinha uma oração, um pedido, um filho. Aí a mulher dele, sabe como é que chamava a mulher dele? Isabel. Você sabe o que significa Isabel? Juramento de Deus. Vai juntando. Aí o lembrado por Deus é casado com a juramento de Deus. E ele está levando as orações. E ele tinha uma oração. Aí ele se encontra com nada menos que Gabriel, um anjo de Deus, um mensageiro de Deus. O mesmo Gabriel que teve com Daniel, o profeta, falando sobre a redenção do povo de Israel no futuro. Aí o Gabriel, qual o assunto de Gabriel? É claro, a redenção do povo. Gabriel então vem falar com ele o quê? Duas coisas ele quer dizer para ele. A primeira coisa que ele está dizendo para esse crente é: a sua oração, o seu pedido de tanto tempo, Deus se lembrou dele, Zacarias. Zacarias significa lembrado por Deus. E ele diz: o seu pedido foi lembrado por Deus. E enquanto o povo está pedindo o Messias lá fora, e ele fala: e não somente o seu pedido, a sua oração foi cumprida, vai ser cumprida, lembrado por Deus, como o juramento de Deus vai ser também cumprido, que Deus jurou enviar o Messias. Então o lembrado por Deus, casado com o juramento de Deus, está ouvindo de um anjo de Deus, que Deus se lembra e cumpre o juramento, e vai mandar não somente o pedido dele, que é um filho, mas aquele filho é precursor do cumprimento do juramento de Deus, que é o Messias. Como é que Zacarias, um servo de Deus, age? Irmão, dá nem para acreditar, né? Mas você vai acreditar porque você leu comigo. Primeira coisa, o Zacarias assusta com o anjo, que ele não está esperando. Anjo, ele toma um susto ali, a Bíblia fala que
Ele tomou um susto com o anjo. Ele não acredita no anjo. Como é que isso é possível? Não tem chance disso acontecer. É o que a expressão dele dá essa ideia. Olha, o anjo mostra para ele que ele não está acreditando em Deus. Ele fala assim: aqui, camarada, eu assisto diante da face do Deus Altíssimo. Sou Gabriel, você não entendeu não? Você não percebeu? Você não... E eu vim aqui te falar isso. Ou seja, você está duvidando não é da minha palavra, você está duvidando daquele que mandou a mensagem. Olha isso. E o que Deus vai fazer a respeito? O anjo fala. O que o anjo fala? Está cancelada a vinda do menino? Não. Está cancelado o Messias? Não. Está cancelado. Você não creu, falta de fé. Não vou. Deus não vai fazer mais nada, porque você não tem fé. Quantas pessoas acham que é só a fé que move a mão de Deus? Eu apresento a você um Deus que é muito maior do que a fé que você possa ter nele. Um Deus muito mais determinado do que a sua capacidade de crer. Porque a sua própria capacidade de crer, já te mostrei, ela vem do próprio Deus. Então escuta essa. Deus, o anjo fala ali para Zacarias. O que vai acontecer? Deus vai cumprir a promessa dele de qualquer maneira. A seu tempo a promessa de Deus vai se cumprir. Mas você vai ficar mudo. Você vai sofrer a consequência da sua falta de fé. Deus age além da fé de Zacarias. Deus não depende da fé de Zacarias para mandar João Batista, muito menos para mandar o Messias, muito menos para fazer o que ele está determinado a fazer, seja na vida de Zacarias, ou seja na vida de qualquer outro. Mas pecado tem consequência. Falta de fé é pecado. E agir contrário à fé vai trazer consequência para você. Se você abraçar o pecado de volta, você que já foi tirado das garras de Satanás, escuta o que eu estou falando para você. Você tirar a sua fé que está depositada na pessoa de Jesus Cristo, para ser o Senhor e Salvador da sua vida, para cuidar de você, para direcionar os seus passos, para dizer como você deve viver, para te abençoar, para te guardar. E você colocar naquilo que o mundo diz para você, coloque sua confiança nisso, naquilo, nos prazeres do mundo, você vai sofrer as consequências do pecado. Zacarias sofreu imediatamente. Se você perceber, ele não ficou só mudo não, ele ficou surdo também. Porque depois é com acenos que eles vão se comunicar com ele. Ele nem estava surdo. E eles, depois com a tabuinha ele vai escrever: cuidado com a falta de fé. O seu nome será João, o anjo falou. Sabe o que é? Você sabe o que significa João? Jeová é cheio de graça. Irmãos, se você fosse Deus, o que você fazia com um sujeito igual a Zacarias? Mandava um raio na cabeça dele, acabava com ele, falava com ele: vai para os quintos dos infernos. Você falava? Talvez você falasse, irmão. Talvez eu falasse. Você sabe por quê? Porque nós não somos cheios da graça de Deus, do amor como Deus ama. Por isso a gente manda fogo nas pessoas. Mas Deus está dizendo de forma dura, e ainda que com juízo em cima de Zacarias: aquilo que eu falei, eu vou cumprir na sua vida. Você vai ter um filho, e esse filho vai se chamar João, que significa, não é que você é cheio de fé, não é outra coisa a não ser que Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, Ele é cheio de graça. Graça é um favor imerecido. Ele faz aquilo que você não merece, e é assim que Ele é conhecido, é assim que Deus é conhecido, como um Deus gracioso. Por que Deus vai agir?
porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impedimentos para Deus quando Ele quer fazer alguma coisa, nem mesmo, pode assustar mesmo, nem mesmo a falta de fé. Estou por acaso fazendo alguma apologia a você não ter fé? Não. Eu estou dizendo a você que Deus é maior do que qualquer ação humana, porque sem Deus nem fé você tem. Deus é maior do que qualquer coisa, e a determinação dele de salvar, ela é antes da fé, porque sem Deus agir você nunca teria fé. Eu estou dizendo que Deus é maior do que a sua fé, que Deus é maior do que tudo, e que você não pode bater no peito e dizer assim: eu tive fé, graças a Deus. Por que você teve fé e o outro não teve? Porque eu sou mais inteligente, né? Eu sou mais bondoso, eu sou mais alguma coisa. Quem é que chega se gabando diante de Deus, irmão? Nenhum de nós pode se gabar de nada diante de Deus. Nenhum de nós tem qualquer coisa que possa dizer assim: mas pelo menos eu tive fé. Você teve fé porque Deus te deu, fé é dom. Você teve fé porque houve alguém naquela cruz. Porque houve alguém que fez você e te amou, mesmo você sendo um pecador miserável. Então para de achar que é grande coisa você ter fé. Fé é obrigação. Fé é obrigação, mas é obrigação daquele que foi tocado pelo Senhor, porque Ele te deu a fé, a extraordinária fé, vem de Deus. Não há impedimentos para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Talvez você está aí vivendo no piloto automático. Um crente cuja ação é fraca. Ninguém vê Jesus através da sua vida. Quem pode conhecer a Deus através de você? E eu não estou dizendo que você não é crente, não, porque quem faz de você um crente é Deus, Ele que pôs a fé no seu coração. Não estou duvidando que você tenha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, não. Quem sou eu para dizer isso? Mas eu estou dizendo que pelos frutos você conhece a árvore. Eu estou dizendo que Zacarias era homem de Deus, era sacerdote de Deus. O que se esperava de Zacarias ao receber aquela mensagem é que ele chegasse lá na frente do povo, e na hora que era o desesperado dele de dar a bênção arônica que o sacerdote dava depois das horas, ele viesse e dissesse: hoje, povo de Israel, eu tenho algo mais a dizer do que a bênção de Arão. Eu estou para dizer para vocês que está para se cumprir a grande promessa do Messias, porque Deus enviou o seu anjo Gabriel, e ele falou comigo, e vocês podem olhar para a minha vida, porque esse velho aqui vai ter um filho, e o filho vai chamar João, que é Jeová, é cheio de graça, e na graça maravilhosa do nosso Deus, todo o povo de Deus será contemplado com a presença poderosa, maravilhosa do extraordinário Jesus. Mas ele sabe, por a falta de fé, sabe quem ele era? Um sujeito mudo diante do mundo, diante do seu povo. Ele não tinha nada para dizer, porque ele está fracassado na fé, e ele agora está mudo e está surdo, porque Deus tem te dado ouvidos para ouvir, mas se você não quiser ouvir, se você não quiser crer, cuidado, porque você fica surdo, e você fica mudo, e você fica incapacitado, e você vai sofrer as consequências do pecado. Hoje nós vamos para a ceia, e nós vamos dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tem muita gente que, porque não compreende isso, e está vivendo vida de pecado, já adoeceu, e não tem poucos que já morreram por causa disso. Está escrito na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. E você talvez esteja sendo atingido, ou prestes a ser atingido pela mão de Deus, e está de boa. Você está levando seu sacrifíciozinho, né? Seu incensozinho, está cumprindo a regra, está até na igreja. Você está ouvindo mensagem por quê? Você está cumprindo sua obrigação de vir na igreja, mas você não está nem aí para a mensagem, né? Está doido que acaba. E a mão de Deus pode vir sobre você, porque Deus repreende aquele a quem Ele ama.
E ele repreendeu, através do anjo, ele repreendeu na hora Zacarias, lembrado por Deus. Deus se lembrou de você, e você duvida da palavra de Deus. Deus fez um juramento, sua mulher chama juramento de Deus, você duvida. Deus te deu um filho, mais do que um filho, Deus te deu uma resposta para a nação inteira, e você fala, como é que vai ser isso? Como é que alguém fica sem consequência de um coração sem fé e desviado de Deus? E Zacarias não era um homem fora da igreja, irmão. Zacarias era um homem que o próprio Deus dizia, o melhorzinho está tendo aí, crente, temente a Deus, se desviava do mal, estava lá na igreja. Como é que está seu coração? Porque Deus sonda, Deus visita você, Deus se lembra de você. Agora eu vou ver outra história. Está em Lucas capítulo 1, 26 a 56. Vamos lá no 26? Porque tem outra situação aqui. Outra pessoa vai ter um encontro com Gabriel também. Olha só. Verso 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: conta mais, como será isso? É totalmente diferente do que Zacarias falou. Ela fala: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Fala mais, anjo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, saudou a Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a sua voz, a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos, despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu povo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Mais um encontro com o anjo. Agora, você sabe o que significa a mensagem do anjo para Maria? O que significa as palavras que ele disse para ela? Ele disse: Maria, você foi muito favorecida. Ou seja, você foi alvo da generosidade de Deus. Maria, você foi muito agraciada, Maria. Você foi
muito abençoada, achaste graça. A palavra lá é caris. Caris significa assim, que a bondade misericordiosa de Deus foi exercida sobre a sua vida. É dom de Deus. Ele falou assim: menina, você recebeu uma bênção grande demais. Veio de Deus. Isso que é ser muito favorecida. Então Maria está recebendo algo. Quem recebe generosidade, irmão, é quem não merece. Que coisa dura de falar, pastor. Nossa, mas ela era crente. O Zacarias também. Era uma mulher de Deus. Era sim. Mas ela mesma reconhece no cântico que ela canta: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem diz que tem um Salvador precisa de salvação. Nós precisamos de salvação por causa dos nossos pecados. Todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando fala todos, inclui Maria, tá bom? Então Maria nunca pediu para si um culto, nunca pediu para ser considerada perfeita e santa. Ela mesma declara a sua necessidade de Deus. Então, se você, quem sabe, está aqui presente e é uma pessoa que venera muito Maria, então preste atenção nas palavras dela, porque ela engrandece o Senhor e ela clama por salvação em Cristo Jesus. Ela sabe que o que vai ser gerado nela é do Espírito Santo, não vem dela. Ela sabe que ela está recebendo uma grande bênção, ela não está dando nenhuma bênção. Então ela está bem situada quanto ao que realmente está acontecendo. Você também está? E agora olha aqui o que é que acontece, olha o que a Maria está vivendo. Ela foi escolhida sem razão aparente, você também, não é? Eu também. Qual que é a razão de nós sermos escolhidos para a salvação? Não sabemos, não tem razão aparente. Mas o que o anjo disse para ela é maior ainda do que disse para o Zacarias. Ele fala: você vai ser a mãe do Salvador. O Salvador que vai ser gerado em você vai ser gerado pelo Espírito Santo, por isso ele vai ser santo. E Isabel, a velhinha, sua parente, está grávida. Aí ela não fala assim que, não, gente, espera aí, a velhinha? Não, ela está acompanhando ali e crendo na palavra que o Senhor está dando para ela. Ela está acompanhando. A reação dela não é de susto com o anjo. Ela fica assim, curiosa, assim, para saber o que significa aquela saudação que ele está falando. Como assim, eu? Como assim, abençoada? Como assim? Não é a reação que Zacarias teve. Ela pergunta como vai ser isso. Ela não pergunta, isso não é possível. Você vai ter que me provar, só vendo para crer. Não, ela fala assim: me conta, como é que vai ser? Eu não tenho marido, como é que eu vou ter bebê? Vai ser gerado pelo Espírito Santo. E o que ela diz? Eu estou aqui pronta para servir, sou uma serva, uma escrava de Deus, estou aqui pronta para servir. Agora eu quero que você faça um paralelo. Zacarias e Maria. Zacarias é um escolhido, mas com a fé fraca, e está vivendo abaixo da vida abundante que Deus prometeu para ele. Eu quero que você pense como que Zacarias entrou ali com as orações do povo, entrou ali sacerdote, escolhido para estar na casa de Deus, é um escolhido de Deus, tem acesso como sacerdote ao templo, está ali levando um incenso, mas no seu coração ele está cabisbaixo. Ele fala: o Senhor não me deu um filho, quando eu morrer minha descendência acabou, meu nome já era, minha família acaba. Pedi tanto a Deus, mas Deus não me ouve, Deus não se lembra de mim. Ele está vivendo assim. Quem sabe você também está vivendo assim? Porque você perdeu a fé. Não é que você perdeu a fé salvadora, não, porque você crê em Jesus Cristo, mas você está com a sua fé fraca, e está vivendo abaixo do que Deus prometeu para você. E mesmo que um anjo aparecesse para você, e renovasse as promessas de Deus diante de você, como aquele anjo fez, o que você diria? Vamos ver, né?
Se Deus quiser, né? Como assim se Deus quiser? É claro que é na vontade dele, mas a vontade dele é declarada. A vontade dele já está declarada. É claro que você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que esta é a confiança que nós temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Se é conforme a vontade de Deus, então como assim que você está de cabeça baixa? Maria é uma escolhida, mas ela está fortalecida na sua fé, e ela está vivendo plenamente a alegria que a fé lhe oferece. Enquanto Zacarias sai do encontro com o anjo, cabisbaixo, com doença, com problema, todo complicado, Maria sai feliz, alegre, vai viajar, vai na casa da prima, vai viver a vida confiando que Deus vai fazer o que Ele falou que vai fazer. Qual a diferença, irmãos? A diferença então é da fé. Nenhum dos dois merece. Então não é a fé salvadora que é Deus que coloca na sua vida, mas todos os dois, a diferença na vida deles vai ser a fé. Essa extraordinária fé que é Deus quem implanta nos nossos corações. Aí você pode ainda dizer, né? Mas Maria teve fé, né, pastor? Foi isso, né? Você não prestou atenção na parte que eu falei que ela é muito favorecida, ou seja, que ela recebeu um favor que ela não merecia, que ela mesma falou, meu Senhor, meu Salvador? Não é uma questão de dignidade através da fé. Os dois são escolhidos, a fé que eles têm, o próprio Deus que colocou. Mas o que realmente faz diferença então para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, irmãos? Qual a diferença? O que faz diferença? Por que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e na minha vida? Por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não por causa da fé que você tem, mas por causa de quem prometeu e é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu salvar os seus escolhidos, Ele não vai voltar atrás, mesmo se houver infidelidade. Talvez você está vivendo em infidelidade ao Senhor agora, mas pode se arrepender dos seus pecados, como Zacarias, mesmo na marra. Talvez você está esperando, né? Tem que piorar a situação, né? Você vai esperar, né? Então, você vai esperar? Vinho como foi com Zacarias, porque depois o cara ficou mais crente ainda, ele ficou tão crente, gente, depois que veio, porque ficou mudo, depois que ficou doente, e ele sabia que era por causa da falta de fé, ele se quebrantou, e ele se submeteu, e ele botou o nome do menino de João, e na hora que ele cumpriu o que Deus falou com ele, o que aconteceu? O sujeito ficou curado, o sujeito ficou cheio do Espírito, o sujeito foi inspirado por Deus para escrever aquilo que está até na Bíblia. Tá, você vai querer falar coisas pelo Espírito de Deus antes ou depois do problema? Me fala aí, que se você for filho de Deus, se for verdade que você um dia aceitou Jesus, Deus é seu pai, e Deus repreende aquele a quem Ele ama. Então você está fazendo corpo mole? Vai ficar aí, deixa vir o Senhor e te repreender no seu pecado. Aí a coisa vai ficar dura para você. Você vai voltar cheio de Deus. Não preocupa não. Vai voltar. Mas vai voltar falando assim, comi o pão que o diabo amassou. Por que você comeu o pão que o diabo amassou se você é crente? Porque eu não vivi a fé. Mesmo tendo sido alcançado pela fé. E Deus não me largou não. Graças a Deus que Ele não me largou. Mas a Bíblia fala que Deus... Ela fala de juízos temporais, juízos que vêm sobre aquele que permanece no pecado. Então vem juízo de Deus. Ou você quer fazer como Maria, que mantendo sua fé no Senhor, recebeu a palavra do Senhor, creu, permaneceu crendo, foi alegrada no Senhor, foi fortalecida no Senhor, vivenciou tudo que ela tinha para viver. Por quê? Porque mesmo sendo pecadora, mesmo sendo uma pessoa como qualquer outra, ela foi distinguida pelo Senhor como você, pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E agora, o que você vai fazer? Essa que é a questão. Quem nos separará do amor de Cristo? Vou te contar uma coisa aqui. A Bíblia fala lá, quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, fome, nudez, perigo, espada? Nada nos separará do amor de Cristo, né? Nem você vai separar você do amor de Cristo se Deus tem te amado. Mas escuta aqui, Deus é Pai, Ele vai endurecer com você, se você não se arrepender dos seus pecados. Eu estou conclamando você hoje, irmão, a viver a extraordinária fé.
A fé que não é normal, não é natural, ela é fruto de um relacionamento com Deus, ela é fruto de uma graça de Deus na sua vida. Eu quero convidar os presbíteros, por favor, a vir se assentar aqui conosco na mesa, enquanto eu faço algumas perguntas para nós orarmos e participarmos da ceia do Senhor. Também os irmãos do louvor podem vir assumir suas posições. Eu e você fomos escolhidos sem razão aparente, irmãos. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você tem consciência de que precisa entregar sua vida a Jesus Cristo para que Ele salve você? O chamado de Deus para você, para uma entrega da sua vida hoje. Você tem fraquejado diante do pecado, está cedendo às tentações do mundo? A salvação é ato de Deus. Se você de fato for salvo, o que eu não sei, Deus é quem sabe. A gente às vezes duvida, né? Quando a pessoa não tem fruto, mas a gente não tem direito de julgar. Então eu não julgo você, porque eu também sou pecador. E eventualmente, se eu estiver no pecado, você me vê pecando, você pode achar, porque pastor ali é meia boca, ele sabe pregar, mas ele não é salvo não. Então eu não avalio você, não examino você, você não me examina, né? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas o que nós aprendemos hoje aqui é o seguinte: a santificação faz toda a diferença na sua vida. Santificação você tem que buscar, você tem que querer, você tem que correr atrás. Santificação é uma obra do Espírito Santo, mas é uma obra sua. Você tem que se esforçar. É isso que a gente aprende na Bíblia. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você permanecer no pecado, você será punido por isso. A extraordinária fé decorre da graça de Deus. Você crê? Porque quem crê já vive por antecipação aquilo que Deus tem para você ainda no futuro. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa mesa aqui, ela representa uma bênção que foi prometida e que veio, porque Deus cumpre as suas promessas. Se está crendo ou se não está crendo, Deus está agindo. Mas ela também é um chamado para nós hoje de uma promessa que vai se cumprir. A promessa cumprida foi a cruz. A promessa a se cumprir é o trono. E eu agora te chamo para uma oração. Quebrando o seu coração na presença do Senhor. Desista de buscar o mundo, as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, diz a Bíblia, o amor do Pai não está nele. Você vai abrir mão do amor do Pai assim? Vai fugir da presença de Deus? Então vai ler a parábola do filho pródigo e depois você me conta a sua vida para ver se não vai ser essa. Você vai comer com os porcos. Vai chegar a hora que você vai comer com os porcos. Agora, se você se arrepende hoje, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há graça abundante na presença do Senhor. E o que Ele está chamando você hoje é para receber a sua graça, o seu perdão, a transformação e uma nova vida. Ele quer encher você de fé verdadeira. Ele te dá a fé. E se você disser: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé, o Senhor vai responder você com fé e com mais fé. Ele vai agir assim. É obra dEle. Ele é quem faz. Então confia nele. O chamado dessa noite é: peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Reconsagre a sua vida ao Senhor Jesus. Tome uma decisão de andar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11. Pode apenas ouvir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Se você vai participar da ceia do Senhor, fica de pé no seu lugar. O chamado de Deus é para você participar. Se você crê, se você
é crente em Jesus, é batizado, o chamado é para você participar. Se tem que pedir perdão, peça e creia no perdão. E tome uma nova vida. Tome hoje, a partir dessa ceia, uma decisão de uma nova vida. Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, que cada irmão e irmã, ao tomar o pão e o cálice, ó Deus, tome com a decisão de uma vida santificada, de uma vida de fé. Ó Deus, obrigado, porque essa fé não vem de nós, ela é extraordinária. Ela vem do Senhor. Obrigado por ter nos amado a ponto de ter colocado fé no nosso coração. Senhor, ainda oramos por aqueles que estão perdidos e desviados. Que o Senhor ative a fé no seu coração para que eles parem de sofrer, ó Deus, com as consequências do seu próprio pecado. Senhor, diante da mesa do Senhor, nós nos arrependemos, pedimos perdão, pedimos que a graça do Senhor nos alcance, que o Senhor nos renove, que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Os presbíteros vão passar e você recebe e espera até que todos sejam servidos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, nós diante da ceia do Senhor, diante da palavra do Senhor, todos nós estamos humilhados. Nenhum de nós está diante do Senhor agora como aquele religioso que Jesus contou na parábola, diz que batia no peito e dizia: Senhor, obrigado que eu não sou igual aquele lá, que eu faço orações, eu sou assim, eu tenho fé. Não, todos nós somos como aquele que se assentou lá no fundo, diz o Senhor, sim, sentado lá no fundo tinha um pecador que ele batia no peito não com arrogância, mas como que se humilhando e dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Nenhum de nós, irmãos, merece. Mas todos nós que cremos porque Ele nos amou. Então vamos aceitar o amor. Alguém perguntou: o que eu entro então? Eu entro com o que na salvação? Irmão, você entra com os seus pecados. Você entra com a sua miséria. Você entra com a sua perdição. Jesus entra com toda a graça, com toda a salvação, com todo o perdão, com tudo aquilo de que você precisa. Você nunca vai se gabar da sua fé, você nunca vai se gabar de ser um crente. Você sempre vai dizer: eu sou alvo da graça de Deus, nunca mereci, nunca vou merecê-lo, mas eu creio no perdão dos meus pecados por meio de Cristo Jesus. Portanto, tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, essa é verdadeira comida, e o cálice do Senhor, verdadeira bebida. Vamos comer e beber todos em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder participar da ceia do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que cada irmão que participou aqui dessa noite, ó Pai, da ceia do Senhor, e diante dessa pregação, desse testemunho do que é a palavra viva do Senhor, do que é a ação do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, eu peço ao Senhor que nos abençoe, que nos dê sabedoria no nosso dia a dia, nessa semana que se inicia, ó Deus,
Que nós tenhamos sabedoria para poder fazer a separação entre o que é bom e o que é ruim, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, crer cada vez mais na palavra do Senhor, crer no sobrenatural do Senhor, que é às vezes aquelas coisas mais simples que acontecem na vida da gente e que traz ali a mensagem viva e eficaz da palavra do Senhor. E eu te peço, ó meu Deus, não nos deixe desanimar nem fraquejar na nossa fé. Não permita, ó Deus, que nós venhamos a tropeçar e nesse tropeço, ó Deus, nos afastar da Tua presença, ó Deus. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fortalece nós a cada dia, ó Pai, para que possamos, ó Deus, nos achegar mais ao Senhor e ter cada vez mais, ó Deus, a oportunidade de receber essas bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Deus. Senhor, não permita que nós venhamos a completar mais um ano assim, tão fraco na fé, ó Deus, mas que o Senhor possa nos encher cada vez mais do Teu Santo Espírito, Senhor, para que cada dia a mais a gente possa buscar do Senhor e ser renovado, ó Deus. Que a gente possa levantar da nossa cama, ó Deus, e olhar ao nosso redor e saber que é o Senhor que nos deu a luz dos olhos para estar vendo aquele dia que amanhece, que o Senhor que nos dá a audição para poder ouvir a palavra de Deus, ouvir as coisas boas que o Senhor tem preparado para nós ao longo dos nossos dias, ó Deus. Eu te peço que abençoe a cada um de nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu oro assim, grato ao Senhor, porque foi o Senhor quem nos chamou e nos separou para estar aqui nessa noite, ó Deus, representando aqui, Senhor, o povo do Senhor aqui sobre a terra, ó Deus. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui mais edificado, ó Deus, do que chegamos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, agora vamos em paz e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre, amém, amém.